Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como dissestes, ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente e com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos nesse tempo quaresmal, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus que Ele tenha piedade de nós. Graças a Deus, Ele tem piedade e Ele tem misericórdia. Mas a questão está em nós. Nós é que precisamos mudar. Por isso, estamos com as cinzas sobre a nossa cabeça, reconhecendo diante de Deus o quanto que nós somos pecadores. No Evangelho de hoje, de Marcos, capítulo 12, do versículo 28 até o 34, hoje vem essa pergunta que é feita através deste escriba. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o primeiro? Importante notar aqui que a resposta que nós devemos dar precisa ser a resposta certa. Jesus dá para ele a resposta. Primeiro, porque Jesus é Deus. Então Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse primeiro mandamento, meus irmãos, no tempo de hoje, ele é importante para que nós tenhamos a compreensão certa de quem nós devemos adorar. Falar que adoramos a Deus é fácil. Qualquer religião que tiver, e ali dentro daquela religião tiver os seus súditos, os seus fiéis, e nós perguntarmos para qualquer um deles: quem é o seu Deus? Você ama o seu Deus? Eles vão dizer que eles amam a Deus. Mas a pergunta é dentro do que eu falei agora: quem é o seu Deus? Nós, católicos, precisamos tomar muito cuidado com esse referencial. O referencial é Deus. Mas a pergunta é: que Deus? Quem é esse Deus que você serve? Então, se você for olhar nas diversas religiões, cada um vai
então mostrar o Deus que eles acreditam, que eles creem. É só olhar lá no Egito, como eu sempre falo, tinha uma multidão de deuses, porque eles eram politeístas. Se nós formos olhar os gregos, os romanos, nós também vamos ver, eles eram politeístas. E ali eles tinham os seus diversos deuses. Um Deus para cada coisa. O Deus da fertilidade, o Deus da criação, o Deus do amor, o Deus do plantio, o Deus das águas, e assim por diante. Então, notemos que na medida que eu fui falando, o Deus da fertilidade, o Deus da água, o Deus do ar, o Deus da terra, o Deus do fogo, e assim por diante, nós vamos ver que essa referência que as religiões antigas tinham em relação aos deuses eram de criaturas. O Deus do fogo, o Deus sol, a deusa lua. A referência deles não estava justamente naquele que é o propulsor, que cria todas as coisas. É aquele que existia antes de todos os tempos. É esse Deus que nós cremos. É nesse Deus que nós adoramos. Aquele Deus que antes dele ninguém, ou melhor, antes dele nada existia. E depois dele as coisas passou a existir a partir dele. Esse é o referencial para todos nós. É esse Deus que nós cremos, que nós adoramos, que nós nos voltamos. É esse Deus que se revelou, ele se mostrou a Abraão, a Isaac e Jacó. É aquele Deus que se mostrou na sarça ardente a Moisés. Nós vimos isso no domingo, o terceiro domingo da Quaresma, no domingo passado. Moisés que tinha subido ao monte e de repente ele viu lá uma sarça que estava queimando, não se consumia, e ali Deus falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Tire as sandálias, porque o lugar onde você está pisando agora é um lugar santo. E aí ele enviou Moisés para tirar o povo da escravidão do faraó. E como no Egito existiam muitos deuses, então Moisés falou para Deus: quando eu for diante do faraó, o que eu farei? Falarei para ele: qual o seu nome? Aí Deus disse: eu sou o que sou. Eu sou aquele que é, ou seja, aquele que sempre existiu. Vai lá e fala para o faraó que ele precisa libertar o meu povo. É esse Deus, meus irmãos, que nós adoramos. Está compreendendo? É o Deus que se revela. Os deuses dos pagãos não foi um Deus que se revelou, que se mostrou, que falou. Os deuses dos pagãos foram deuses criados por eles. Eles criaram aquele Deus. Eles achavam que aquilo ali, que a água era a deusa, e aí eles fizeram da água o Deus. Eles achavam que o ar era Deus e fizeram do ar o Deus. E assim por diante.
Mas esses deuses nunca falaram, nunca se mostraram, nunca se apresentaram. Como na Sagrada Escritura vai dizer ali nos Salmos, é o Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem perna, mas não andam, tem mãos, mas não pegam, não seguram. São deuses da criação dos homens. O nosso não. O nosso, ele veio do céu. Ele sempre existiu. É importante perceber isso. Antes de que todas as coisas fossem criadas, ele já existia. Os deuses dos pagãos, eles surgiram a partir daqueles povos. E esses povos não foram criados por aqueles deuses. Foram os deuses que foram criados por aqueles povos. Compreendeu? Isso é muito importante para nós não entrarmos nas confusões existentes por aí. Porque se você perguntar para qualquer pessoa, ali menos um ateu, e você perguntar, você crê em Deus? Eles vão dizer, claro que eu creio em Deus. Mas você tem que perguntar que Deus. Aí você vai começar a perceber que o Deus que eles estão falando não é esse Deus que se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, que fez passar o povo pelo mar vermelho a pé enxuto, que foi liberto do faraó, que quando eles estavam no deserto com sede, Deus deu água para eles. E quando eles estavam com fome, Deus os alimentou. É esse Deus que é o verdadeiro. E que depois ele se mostra mais ainda a nós. Porque agora, no primeiro momento, ele se revelou. Agora ele se mostra na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí os profetas começaram a apresentá-lo. Nós vemos lá Isaías no capítulo 7, dizendo que uma virgem conceberás e darás à luz a um filho, que ele vai ser morto, que ele iria nascer numa cidade chamada Belém, é de lá que virá o Salvador do mundo. Então esse Deus, agora ele vem do céu, porque é no céu que Deus habita. Ele vem do céu e se torna um ser humano como nós. Não é correto eu dizer que ele se tornou um ser humano, senão nós não vamos compreender. Ele, com a sua natureza divina, ele se fez carne, ele se fez homem. Então esse Deus agora, ele tem uma natureza divina, uma natureza humana, aonde ele, através desse corpo, ele vai se oferecer em sacrifício. Nas religiões pagãs, o que era oferecido era um animal, eram pessoas. Na verdadeira religião, quem se oferece em sacrifício pela nossa redenção é o próprio Deus. É Ele mesmo que é oferecido. Ele se ofereceu no altar da cruz. E ali ele nos redimiu, porque não é o sacrifício de animais e nem de seres humanos que iria redimir-nos dos pecados que nós havíamos cometido. Teria que ser o próprio Deus morrendo por nós. Por isso que João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É na pessoa de Jesus que nós somos salvos.
E aí, quando Jesus vem, ele nos apresenta o Pai, que os judeus já acreditavam, mas os judeus ainda não sabiam que existia uma segunda pessoa. E aí Jesus, ele se apresenta como essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, e depois Jesus apresenta a terceira pessoa, que é o Espírito Santo. E aí vem o entendimento melhor do que nós precisamos compreender, porque Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então agora Jesus está dizendo que não são três deuses. Se Jesus não revelasse isso, nós poderíamos entrar também numa questão de politeísmo, de crermos em vários deuses. Então Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então é um Deus só em três pessoas. Olha só que maravilha. Olha só o que Jesus vem trazer para nós. Então Jesus diz que aquele que crê no Pai, crê no Filho. E quem crê no Filho, crê no Pai. Não se pode apenas crer no Pai. Por exemplo, no judaísmo, no islamismo, eles também são monoteístas. Mas eles não creem que Jesus seja Deus e eles não creem na pessoa do Espírito Santo. Eles creem somente no Pai enquanto Criador de todas as coisas. Mas eles não creem na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, católicos, nós temos a compreensão de Deus de forma plena. E a plenitude do conhecimento de Deus está em que Ele é um só, que é o que o mestre da lei falou aqui para Jesus. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como se dissesse: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Ele é o único Deus. Então nós somos convidados, como Jesus falou aqui no Evangelho, a amar Deus de todo o nosso coração. Um Deus único. Fora dele não há mais deuses. Existem deuses da criação do homem, mas que não são deuses. Você está entendendo? Eles não são deuses. São coisas da criação desses povos. Porque fora desse Deus que nós cremos, não há outros deuses. Não há outro Deus. E esse Deus, ele é único. Eu estou repetindo, porque precisa cada vez mais isso ficar claro para nós. É um único Deus em três pessoas. E quem revelou isso? A segunda pessoa da Santíssima Trindade veio nos mostrar que ele veio do céu, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Nós vemos ali no Evangelho de São João, no capítulo 1, por ele e para ele. E depois ele fala do Paráclito que ele iria enviar para que nós não ficássemos órfãos, quando ele voltasse para a casa do Pai. Aí está agora o mistério da Santíssima Trindade, que nós vimos ali no batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o que foi que aconteceu? Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, estava ali. Depois ouviu-se uma voz do céu: este é meu filho bem amado. E ali o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, veio em forma de pomba sobre Jesus. Mas a terceira pessoa da Santíssima Trindade não é uma pomba, veio em forma de pomba. Ali naquele momento, aí João Batista, ele testemunha dizendo que ele viu. Ele ouviu a voz do Pai, viu o Espírito Santo vir sobre Jesus. E Jesus que estava ali em frente a ele. É esse Deus que nós devemos amar.
Por isso que depois que Jesus se mostra, ele fala do Pai, ele mostra o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos e veio no dia de Pentecostes. E aí Jesus envia agora os apóstolos para que eles possam ir nos diversos povos para mostrar para os povos que os deuses que eles adoravam eram ídolos, não eram Deus, e que eles precisavam voltar para o Deus único e verdadeiro. Aí nós encontramos São Paulo, São Pedro, que vão para Roma. Roma, o berço do Império Romano e o berço da idolatria. Vai lá mostrar para os romanos, que o Deus único e verdadeiro não era Júpiter, não era Vênus e assim por diante. E os outros apóstolos foram para outros lugares para apresentar a boa nova. E a boa nova é Jesus. E quando Jesus ele começa a pregar, ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão se dá em que? Abandonar os ídolos e se voltar para o Deus verdadeiro. Que coisa maravilhosa. Agora sim, depois que há o reconhecimento, o conhecimento do Deus único e verdadeiro, ide por todo o mundo, Jesus falou, e pregai o Evangelho a toda criatura, e quem nele crê em quem? Em Jesus, não é nos ídolos, mas é em Jesus, e for batizado, será salvo. A salvação vem por meio de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém se salva se não for por meio dele, porque ele é o caminho que nós devemos seguir. Ele é a verdade que nós devemos ouvir e crer, e ele é a vida pela qual nos dá a verdadeira vida, a vida em abundância, a vida eterna. Quaresma é o tempo em que nós precisamos nos voltar para o Deus verdadeiro. Uma vez que nós o amamos de todo o coração e passamos a servi-lo, nós não podemos de maneira nenhuma buscar e retroceder voltando às religiões pagãs. Porque as religiões pagãs foram levados, os apóstolos levaram a mensagem para que eles se convertessem e eles se voltassem para Jesus. Tomemos muito cuidado, meus irmãos, porque há um retorno, está acontecendo um retorno às religiões pagãs. E nós católicos não podemos retroceder, precisamos estar firmes na Igreja Católica e professando a nossa fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e cremos no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica. Aqui está a base de tudo, o creio, a profissão de fé, é a base de tudo para nós permanecermos na verdadeira religião e amando o nosso único Deus verdadeiro. Hoje eu quero dar para você como penitência para o dia de hoje, que na verdade não deveria ser uma penitência, mas é a penitência. Dedicar um tempo maior a Deus, adorar Jesus na Eucaristia, ler e professar a nossa fé. Hoje é domingo, ou melhor, amanhã será domingo, mas vamos professar a nossa fé hoje. E professando a nossa fé, vamos meditar em cada palavra que está ali na nossa profissão de fé. E dizendo que nós não iremos abandonar o Deus único e verdadeiro. E a partir do momento em que nós adoramos o Deus único e verdadeiro, é claro, aí nós vamos amar o próximo que foi criado
por ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus único e verdadeiro. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima. Como é bom ser católico.